Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Vamos hoje falar de um FIPE muito bacana que a gente tem aqui na B3, ele é o VIGT. Esse FIPE, ele trabalha predominantemente com transmissão, 63% é transmissão, e ele tem geração elétrica também. Então, vamos lá, direto ao ponto aqui. Preparei para vocês primeiro um pouquinho da história do fundo. Vamos acompanhar aqui como é que foi desde o histórico. Esse fundo fez IPO lá em 2019. Ele começou comprando metade da transmissora Leste, né, sendo societário nessa transmissora. A partir disso, ele fez um follow-on, onde ele emitiu mais, em torno de 400 milhões, que permitiu ao fundo progredir comprando mais dívida conversível e mais ativos. Então, a partir disso, ele se tornou aqui sócio também da TPAE, né? Depois da Arco Verde. Aqui a gente tem também a parte insistindo, subindo nessa parte aí de transmissão. Depois ele entrou em geração, comprando aqui a Mangue Seco. Ele comprou debênture conversível da Vineyards Transmissora em 2021. E aqui, por final, no fim de 2021, ele comprou o restante da transmissora Leste. Então, esse fundo, a gente percebe o fundo, logicamente, crescendo ao longo do tempo, né? Isso é muito bacana, a gente vê essa progressão desse fundo aqui em ativos bastante seguros. O fundo ele privilegia bastante transmissão e geração, é um fundo concentrável, bastante concentrado nessa parte elétrica, né? Quais são as vantagens dessa parte elétrica? A gente já vai ver na sequência aqui. Então, o fundo, na verdade, o fundo não é tomador de dívida, né? O fundo não toma dívida, ele investe através da V2i Energia. Então, nós que somos sócios do fundo aqui, né, que investimos esse FIPE, através da Vinci Participações. A Vinci, ela investe na V2i Energia. Ela poderia investir, por exemplo, em outra empresa, ser societária, por exemplo, da Equatorial, ou outra empresa que trabalha com a questão de transmissão de energia. Mas ela optou por fazer essa parceria com a V2i Energia. Então, essa que é a SPE, que investe nos ativos. E aqui estão os ativos, como a gente viu, TPAE, transmissão, Arco Verde, também transmissão, a Vineyards, transmissão de energia, a Leste, transmissão, todos excelentes ativos de transmissão. E aqui na sequência, a geração, Mangue Seco e Serra da Prata. Beleza? Então, já analisamos aqui como é que ela faz a questão de investimento. Para quem interessar, aqui no site da V2i Energia, tem todos os demonstrativos financeiros relativos aos balanços patrimoniais, né? A gente pode analisar a DRE de cada ativo desses. Eu tive a curiosidade de entrar, olhar cada ativo um por um. É bem interessante isso aqui, né? Mas o fundo nos coloca isso de forma resumida, né? Ele coloca isso aí no fechamento trimestral, normalmente. Então, o relatório mensal não tem tanto nível de detalhe financeiro, né? Mas a gente pode mergulhar nesse relatório trimestral para nos inteirarmos melhor desse fundo. Então, o que fala o relatório trimestral, né? Realmente ele fala sobre a disponibilidade da parte de transmissão, que rodou muito bem. Como eu falei para vocês, esse fundo, predominantemente a transmissão, então 63% transmissão, e aqui 37% de geração. Aqui a gente tem um pouco sobre o EBITDA, pessoal. Então, o EBITDA, veja só, a participação de cada um no montante final do fundo. Vocês, logicamente, percebem que majoritariamente é a transmissão que carrega o fundo em termos de EBITDA também. Beleza? Então, por que é importante a gente olhar o EBITDA, né? A gente vê o EBITDA, como bem disse a Cíntia Scusinato, que é a gestora desse fundo aqui, da Vinci Partners, né? Na última live, no último webinar do segundo trimestre, a gente está esperando agora sair o webinar do terceiro trimestre, né? Mas no segundo aqui, ela relatou muito bem esse ponto aqui. Ela relatou o crescimento de EBITDA em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano passado. E a gente percebe isso claramente no demonstrativo financeiro, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, vejam, o EBITDA total 2022, 177 milhões. Olha só quanto que ele gerou no EBITDA do segundo TRI de 2023, apenas 3 meses. Ele gerou um equivalente a 30% do total do ano anterior. Então a gente percebe sim um aumento no nível de EBITDA, né? Margem EBITDA também, excepcional, né? 78%. A própria Cintia relatou o crescimento da margem EBITDA também, que eles têm visto essa progressão, face aos bons ativos que o fundo adquiriu de transmissão e geração, e esses bons ativos vêm performando agora melhor.
Então, aqui é a questão da dívida, né? A dívida líquida, 777 milhões. Se a gente fizer uma conta rápida aí, divide esses quase 800 milhões por um EBITDA de 200, a gente vai encontrar uma relação dívida EBITDA em torno de 4, perfeitamente saudável, né? Essa relação, principalmente em se tratando de uma empresa elétrica, onde você demanda mais investimento. Então, gente, voltando para mim aqui nesse ponto, muita gente tem dúvida, né, sobre a questão de nível de endividamento nesses fundos aqui. Então é diferente. Nesses fundos aqui, a gente tem que usar a mesma premissa. Eu costumo adotar aquela planilha de CAPEX, né? Para a gente calcular o quê? Você calcula a taxa interna de retorno, você calcula também valor presente líquido, né? No tempo de duração do fundo, né? Nesse caso aqui, então, quase 30 anos, né? Então, quando você coloca, na verdade, esses pontos aí, você acaba tendo um fator de extrema atratividade. Então, esses FIPEs, no caso, quando eles se endividam, é diferente de um fundo imobiliário, que, por exemplo, de CRI, que tomou uma dívida lá onde ele tem uma compromissada, ele tem as tranches, ele tem que pagar, ou um fundo imobiliário de tijolo, se ele não consegue pagar, ele tem que vender o imóvel lá para pagar e acaba se enrolando, caindo numa situação complicada. Nesse caso de transmissão, a gente está falando de ativos, né, onde o governo é dono desses ativos de transmissão. E ele faz essa concessão para as empresas operarem ele por um período determinado, por exemplo, 30 anos é o período determinado, né? E a empresa, então, ela consegue ter uma previsibilidade enorme de receita nesse período determinado, e ela trabalha, então, fazendo operação e fazendo manutenção e fazendo aumento de capacidade nesses ativos, e ela é remunerada por isso de forma muito constante. Então, ela pega essa dívida, e essa dívida, no final, ela se transforma, na verdade, em aumento da taxa interna de retorno dentro desses FIPEs. Então, o FIPE que tem uma relação de endividamento, por exemplo, um FIPE de transmissão elétrica, esse endividamento necessariamente, né, sendo dívida tomada de boa qualidade, que é o caso desse fundo aqui, esse endividamento necessariamente se converte em uma taxa interna de retorno maior, e um VPL maior também. Então, esse que é o ponto central aqui, né? Muita gente se preocupa com o endividamento. No caso desses fundos, a gente tem que analisar de uma maneira um pouco mais detalhada, porque a gente está tratando, como eu falei para vocês, de um fundo que investe numa SPE, e essa SPE investe em ativos de transmissão, que tem longo prazo de duração e tem rentabilidade altamente previsível. É um contrato que a gente tem aí, basicamente, de concessão com o governo. Então, esse é um dos pontos-chave quando a gente investe nesses fundos aqui, especialmente energia, né, nos FIPEs. Então, aqui mais detalhes sobre a dívida dele, a dívida predominantemente IPCA, né, o que é bastante interessante, porque o RAP do fundo também é atrelado IPCA, né, então a gente vê muita consistência nisso. Bom, já vimos uma geral do fundo aqui, agora vamos mergulhar aqui com um pouco mais de detalhe na parte do relatório do último mês. Então, o relatório do último mês, a gente vai ver quanto o fundo está pagando, o fundo já pagou até o presente momento aí R$ 7,16, falta um pagamento pendente, né, para ele atingir o guidance dele, que é esse guidance de 9,50 a 10, que vai resultar no dividend yield da ordem de 13 a 13,8% neste ano aqui. Ele relata que está dentro das projeções, que ele vem mantendo o resultado operacional e financeiro, das estimativas, né? Ou seja, o fundo vai cumprir o combinado, né? Vai entregar esse dividend yield anualizado próximo a 14%. Muito interessante. Mas o que importa para a gente, no final de tudo, é a tira implícita desse projeto aqui. Então, é diferente de dividend yield. Quando a gente investe nesses fundos, não é olhando dividend yield, pessoal. A gente tem que olhar a TIR do projeto, né? Então, a tira implícita desse projeto aqui, ao preço que ele vem sendo negociado na B3, que é de 72,58, a gente está falando de uma TIR com IPCA mais 10,5, né? E aí eu te pergunto, qual ativo hoje no mercado te paga um IPCA mais 11, né? Que não seja um ativo extremamente high yield, né? Então, a gente está falando de ter transmissão elétrica, um ativo extremamente seguro, de receita previsível, um contrato de concessão com o governo, né, com uma tira implícita de IPCA mais 11, né, versus, às vezes, você ir para o mercado de CRI buscando um fundo lá com IPCA mais 11 também, que é um fundo onde você está tomando risco, né. Então, esse é o ponto central que eu queria deixar para reflexão, né, quando a gente trabalha com esses fundos de FIPE. Então, esses fundos de FIPE, eles são para investidor qualificado. Os investidores qualificados já têm essa visão do que é o FIPE, né, onde a gente está aportando num fundo que faz estrutura societária, né, e essa estrutura societária, essa SPE investe nos ativos, né, então a gente está basicamente
lá trabalhando como quase que como sócio, né? Então, esse fundo tem 8.165 cotistas, taxa de administração 1,5 ao ano, está com 15% de desconto, né? O fundo coloca bem isso aqui, ó, está descontado em 15%. Dividend yield anualizado, já vimos, né? Aqui está toda a parte da taxa da tira implícita dele, né? IPCA mais 10,5, né? Ele fala um pouco sobre a geração. Aqui em mais detalhes, né? Sobre o fundo também, a questão de liquidez dele, bastante interessante, né? A patrimonial do fundo, muito bom também. Não temos muito que detalhar aqui. Aqui você perceba, né? Como o mercado ainda não se deu conta, não percebeu, ou realmente não quer ir para esse lado aí desses FIPs, né? Talvez por ser investidor qualificado, acaba sendo mais difícil, né, a questão desse mercado estar crescendo, mas, na minha opinião, esses FIPEs ainda estão bem defasados, não são precificados pelo mercado como deveriam estar. Então, perceba, apesar do fundo estar entregando um ótimo dividend yield, o fundo ter uma tira implícita de um projeto excepcional, excelente, né, esse fundo ainda está performando abaixo aqui do, por exemplo, do Ibovespa ou das NTNBs, né? Por quê? Basicamente por cota, né? A cota, como vocês viram, é mercado, está com um nível de desconto muito grande, né? Ou seja, está bem abaixo do patrimonial, né? O mercado ainda não precificou esse fundo da maneira que deveria, na minha opinião. Então, eu vejo como uma oportunidade esse fundo aqui, não é nenhuma recomendação, mas dentro dos FIPEs de equity, né? É bacana você ter esses FIPEs de transmissão. Nesse caso aqui, ele é um dos maiores e até mais diversificados em termos de transmissão. A gente viu o Nox, né? Mas o Nox é um ativo só, a gente tem outros, tem o XPIE, tem outros fundos também que estão nessa área de transmissão, mas esse aqui, na minha opinião, é um dos mais diversificados. É a questão da cota, desconto em relação à cota mercado, estamos vendo aqui, ó, 72 versus 83, 72 mercado, 83 patrimonial. Aqui o histórico de distribuições, que vai resultar naquele yield de 13% que a gente viu. Guidance do fundo, né, que ele está colocando aqui, fechamento entre R$ 9,50 e R$ 10 por cota. Esse ano ele vem cumprindo isso, veja, nos anos anteriores vem cumprindo também. Esse valor vem numa crescente, logicamente, não somente pelo ajuste contratual do IPCA relativo às RAPs, né, mas também pelo crescimento orgânico que o fundo vem tendo ao comprar e performar bem bons ativos, que são esses ativos de transmissão e geração que nós vemos aqui. Quais ativos são esses? Um pouquinho mais de detalhe para a gente fechar o vídeo. Então, esses ativos estão aqui ilustrados no relatório mensal, também no trimestral, né? Então, basicamente, a gente tem geração, que são os ativos um pouco mais recentes, Monte Pascoal e Mangue Seco, e a gente tem as transmissões, né? Das quais ele começou lá no início, com a Leste, ele tem a Tepai, ele tem o Arco Verde e Vineyards, que é uma debênture conversível, né? Que possivelmente há de se tornar um ativo de equity do fundo, né? Se ele acabar optando por converter essa debênture, né, numa participação, né? Então, beleza. Aqui, sobre desempenho, não tem muito o que falar. Transmissão, veja, operando com 100% de disponibilidade, né? Relativas à geração hídrica aqui da Monte Pascoal, um pouquinho abaixo aqui, a gestora relata, né, o que se passou no período, tem a ver com a sazonalidade desse ativo mesmo, da geração dele. A geração eólica aqui no complexo de Mangue Seco, também tem a sazonalidade devido à velocidade do vento lá na região, a disponibilidade do recurso aeráulico aqui, recurso eólico, né? Mas a gente percebe bons níveis de geração. Aqui para vocês verem, né, o nível de RAP que eu comentei com vocês desse ciclo aqui, a RAP sempre ajustada pelo IPCA, né, quanto que o fundo está gerando, quanto que tem de dívida em cada ativo, né, como eu comentei com vocês, dívida, no caso desses fundos aqui, no caso de dívida bem tomada, ela se converte num retorno ao cotista, né, num retorno, numa tira implícita mais alta, pelo nível de segurança que a gente encontra nesses ativos aí. Então, gente, para fechar esse vídeo aqui, era hoje, né? Era hoje que eu tinha para passar para vocês, era esse nível de detalhe aqui, né? Fica então esse fundo para reflexão nossa aí, para análise, né? Como a gente tem dentro do mercado de FIPEs, não é um vasto número de opções que a gente tem opções limitadas, né? A gente tem listados lá em torno de 16, mas nem todos são ativos de equity ou dívida. Alguns você só pode negociar no balcão, outros são multimercado dentro desses 15, né? Então, no final de tudo, acaba sobrando em torno de 8 a 10 FIPEs, os quais são investíveis, né, para investidor qualificado, que a gente pode estar aportando neles. E dentro deles, eu deixo essa excelente opção de estudo para que vocês avaliem com bastante critério, assistam as lives, né, vejam os relatórios, acessem o site que eu citei aqui, o site
da operadora, da SPE, ao qual o fundo investe, né? Vejam os demonstrativos financeiros e vocês vão chegar à conclusão que realmente são excelentes níveis de margem EBITDA, né? E esse ativo, na minha opinião pessoal, não é recomendação, é um bom ativo para a gente fazer carrego a longo prazo. O vídeo de hoje era isso, pessoal. Grande abraço aí para vocês todos aí. Fiquem com Deus.